galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais uma aula, não é? Na minha, na sua, na nossa plataforma Estou Preparado. Eu sou o professor Emanuel Tadeu, sou professor de Direito Constitucional. E nessa aula, nesse bloco, nós vamos trabalhar o famoso poder judiciário. Né? Então, o poder judiciário faz parte, não é, daqueles poderes que são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder judiciário tem como funções típicas julgar e tem como função atípica legislar e administrar. E como esse poder judiciário ele é organizado? Ele é organizado da seguinte forma. Olha para cá, olha para a tela que eu vou te mostrar como esse poder judiciário ele é organizado. Então vejam, aqui no topo aqui nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que vai ser o órgão fiscalizador desse poder judiciário. Ao lado dele, nós temos o famoso Supremo Tribunal Federal. Cuidado para não dizer superior. É Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal vai ter como competência ser o guardião da nossa Constituição. Abaixo dele, nós temos o que chamamos de tribunais superiores. Abaixo do STF, nós temos os tribunais superiores, que são o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, tá? Abaixo disso aí, nós temos uma linha que vai ser chamada, que vai ser formada pelo STJ, mais os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Chamamos isso de justiça comum. Essa justiça comum é formada pela justiça comum estadual, que é a justiça formada pelo Tribunal de Justiça e os juízes estaduais, e você tem a Justiça Federal formada pelo TRF e juízes federais. Outra linha, você tem a Justiça Especializada, aí você tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A Justiça do Trabalho é formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais. E a Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, Tribunal Militar e Conselho de Justiça Militar. Tá? Então esses são os órgãos, não é, que compõem o nosso poder judiciário. Beleza? Bem, visto isso, agora nós vamos tratar, não é, de como nós vamos estudar aqui o chamado poder judiciário. Primeiro é o seguinte, quando a gente estuda poder judiciário, nós não estudamos o serventuário, né, do Poder Judiciário. Nós estudamos são os magistrados. Então, nós vamos estudar os magistrados e não os servidores, não é, da Justiça. Tá certo? Bem, como é a entrada desses membros do Poder Judiciário? Ou seja, como vai ser o ingresso na carreira desses membros do Poder Judiciário? Bem,
Segundo o artigo 93, diz que o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto. Então, na verdade, quando um candidato faz a prova para juiz, ele não faz a prova para juiz titular, e sim para juiz substituto. Essa prova vai ser mediante concurso público de provas e títulos. Vejam outro ponto importante. Concurso para cargos de carreiras jurídicas, aí você tem juiz, procurador, promotor de justiça. Todos esses concursos devem ser através de provas e títulos, não é? Vai ter a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, nesse concurso, que vai ser de provas e títulos, mais uma vez, nível médio, concurso de nível médio, você faz concurso de provas apenas. Por exemplo, você vai fazer concurso para técnico judiciário. O concurso vai ser apenas de provas. Você quer fazer concurso para juiz do mesmo poder judiciário, do mesmo tribunal. Aí esse concurso é de provas e títulos. E esse concurso, ele é dividido em várias fases. Porque não é só aquela fase da prova objetiva. Você tem a prova objetiva, você tem a prova dissertativa, você tem a prova oral, você tem, no caso de juiz, você tem uma prova chamada de sentença para que ele faça a sentença. Então, esse concurso de juiz, ele é feito por várias fases. Outro ponto importante. Todas as fases dessa prova devem ser acompanhadas pela OAB. Então, com a participação da OAB do Brasil em todas as fases do concurso. E quem é que pode fazer esse concurso para juiz? Somente o cara que é bacharel em direito. E não basta ser bacharel em direito. Tem que ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Então, vamos lá. Como vai ser o ingresso na carreira? Revisando. Cargo inicial vai ser de quê? Juiz substituto. Mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. E o que seria essa atividade jurídica? Ora, é quando o indivíduo passou, por exemplo, ele advogou durante 3 anos, isso é atividade jurídica, então exerceu a função de advogado durante 3 anos ou mais, é atividade jurídica. Ele exerceu o cargo de assessor jurídico de um juiz. Isso é atividade jurídica. Tá certo? Tranquilo? Bem, o cara passou no concurso, já é juiz. Sendo juiz, ele vai possuir garantias e vai possuir vedações. Vamos primeiro às garantias e depois a gente vai ver as vedações. Então, em relação às garantias, chamadas garantias de liberdade, essas garantias de liberdade estão lá previstas no artigo 95 da Constituição Federal. Então, o artigo 95 diz lá, são garantias dos magistrados. Toda vez que eu falar em magistrado, lembre-se que eu estou falando de juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Então, para os magistrados, existem 3 garantias de liberdade.
São elas vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Então vamos à primeira, que é lá, constante, lá no artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal. Meus amigos, vitaliciedade. Primeira coisa que vocês devem ter muito cuidado. Não se pode confundir vitaliciedade com, preste atenção, com estabilidade. São duas coisas distintas, com diferenças. Preste atenção. A vitaliciedade, ela é adquirida com 2 anos. Já a estabilidade, ela é adquirida com 3 anos. Outra diferença importante entre vitaliciedade e estabilidade. Na vitaliciedade, eu só perco o meu cargo através de sentença judicial com trânsito em julgado. Na estabilidade, eu só vou perder o meu cargo diante de uma sentença judicial com trânsito em julgado e diante de um processo administrativo disciplinar. Então, preste atenção. Vitaliciedade, eu só perco o meu cargo através de quê? Sentença judicial com trânsito em julgado. Na estabilidade, eu só perco o meu cargo se houver sentença judicial com trânsito em julgado ou através de processo administrativo disciplinar. Outra diferença, a vitaliciedade se adquire com quantos anos? 2 anos. Estabilidade com 3 anos. Observaram aí as diferenças entre vitaliciedade e estabilidade? Muito bem. Então, os magistrados, eles não possuem estabilidade. Os magistrados possuem vitaliciedade. Beleza? E qual seria a outra garantia? A segunda garantia é chamada de inamovibilidade. Inamovibilidade. Olha, o que é a garantia da inamovibilidade? O próprio nome já nos dá um caminho, uma luz. Inamovibilidade. Estamos falando em movimento. Inamovibilidade quer dizer o quê? O inverso. Não se mover. Então, meus amigos, é o seguinte. Os magistrados somente poderão ser removidos por iniciativa própria. Essa é a regra. Existe a exceção, claro, porque os direitos não são absolutos. Então, segundo a garantia da inamovibilidade, os magistrados somente poderão ser removidos por iniciativa própria. Ô, Emanuel, antes de tu me dizer a exceção, eu não entendi aí essa questão de ser removido. Bora lá, vamos entender. Olha, pessoal, é o seguinte. Quando eu passo no concurso para juiz, eu vou para uma determinada comarca. Tá? Vamos imaginar, o cara foi para a comarca de Gravatar. E Gravatar é uma comarca super gostosa, né? Clima é gostoso, não é? A região lá é gostosa. E o juiz diz, poxa, eu quero viver aqui. Eu não quero voltar mais para Recife. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar como juiz até me aposentar aqui em Gravatar. Pode? Pode. Essa é a garantia da inamovibilidade. Então ele não pode ser removido. Vai ter promoção para a comarca de Olinda. Queres ir, Emanuel? Eu não, quero ficar aqui. Vai ter promoção para a comarca de Recife, Emanuel? Não, eu quero ficar aqui em Gravatar. Isso é a garantia da inamovibilidade. Só que,
existe exceção. Qual é a exceção? A exceção é o seguinte, que obrigatoriamente, ele vai ser removido no caso de quê? De interesse público. Por motivo de interesse público, mediante decisão, por voto, por maioria absoluta. Então, muito cuidado nisso aí. A garantia é qual? Inamovibilidade. Mas ele pode ser removido? Pode, como exceção. Mas para ele ser removido, necessita de quê? De decisão de voto. Por maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Grava muito bem isso, pessoal. Mas grava bem. Por quê? Pelo seguinte, que vai perguntar em prova. E geralmente na prova ele coloca maioria relativa, maioria qualificada, ele bota 2/3, 3/5. Não! A remoção se dá por maioria absoluta. Beleza? E a última garantia é a garantia da irredutibilidade do subsídio. Que é a garantia, na verdade, para todo servidor público. O subsídio ou vencimento, no caso de servidor, ele é irredutível. O que quer dizer isso? Ele não pode ser reduzido, tá certo? Ele não pode ser reduzido. Então essas são as 3 garantias do magistrado, tá certo? Agora, a vida do magistrado não é só coisa boa, não é só ter apenas garantias, não. O magistrado, ele também tem vedações, ele também tem proibições. Mas por que, Manuel, proibições? Claro, para assegurar a imparcialidade no exercício de suas funções, a Constituição estabelece certas vedações, certas proibições aos magistrados. E essas proibições, essas vedações, dizem respeito a atividades e condutas que são incompatíveis com a missão do membro do Poder Judiciário. Então, o que diz a Constituição? É vedado aos magistrados. Então, veja, não é somente ao juiz. Magistrado é um todo. Como eu já disse, juízes, desembargadores, ministros, não é? Então, ministros dos tribunais superiores, não é ministro de Estado não, viu? Ministro dos tribunais superiores, STJ, TST, Supremo Tribunal Federal. Bem, então, mais uma vez, assim é vedado aos magistrados. Exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Salvo uma de magistério. É aquela ideia da não cumulação de cargos públicos, né? A proibição de acumular cargos públicos, que não só cabe ao magistrado essa proibição, cabe a todos os servidores, né? Nenhum servidor público pode acumular cargos públicos, salvo aqueles que estão previstos, que são permitidos pela Constituição. E na Constituição se permite ao magistrado acumular o cargo público em uma única situação. Qual é? No exercício do magistério. Veja, mas ele tem que ter disponibilidade para isso. Se ele não tiver disponibilidade, ele não poderá exercer esse cargo de magistério, tá? Também outra proibição: receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Não pode, né, pessoal?
É a chamada propina, né? Juiz não pode receber, para dar sentença, né? Não pode receber dinheiro para dar sentença. Não pode. É proibido a ele, tá? C. Dedicar-se à atividade político-partidária. Então, nós temos bons exemplos, tanto da linha C como da linha A. Não é? Qual o melhor exemplo que a gente pode ver da linha A, que é aquela? É proibido exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função salvo o ano de magistério. E agora, essa C, dedicar-se à atividade político-partidária. O nosso querido ministro, né? Moro. Então, o Moro, não é? Ele teve, veja, lembre-se que o Moro, ele era juiz federal. Então ele, saiu do cargo, obrigatoriamente ele teve que sair do cargo. Por quê? Porque se permite exercer só outro cargo, acumular outro cargo com o cargo de quê? Professor. Juiz e ministro da Justiça são inacumuláveis. E outra coisa, né? A tendência aí é do ministro exercer atividade político-partidária, se ele quiser se candidatar, que existe essa possibilidade. Se ele não for para o STF, né, existe a possibilidade dele ser candidato aí nas eleições, nas próximas eleições. Então, para que tudo isso ocorresse, ele teve que o quê? Pedir exoneração, não é? Exoneração do seu cargo de juiz federal. A linha D. Também é proibido, é vedado ao juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, juiz, em hipótese, né? Em hipótese nenhuma, pode receber qualquer título, pretexto, auxílio ou contribuições, exceto em uma única situação, que é prevista em lei, já existe previsão legal, famoso auxílio moradia. Então, o famoso auxílio moradia é permitido aí ao juiz ele receber. Então, por lei, só existe essa hipótese, né, em que o juiz recebe auxílio. É o famoso auxílio moradia. E é um baita de um auxílio moradia, né, pessoal? Eu queria, com aquele auxílio moradia, eu pagava todas as minhas contas, né, porque é um baita auxílio. Então, é uma proibição, salvo essa do auxílio moradia. A linha é exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Muito cuidado nessa linha que eu acabei de falar. É a famosa quarentena. É a famosa quarentena que não tem nada a ver com 40. Olha, eu estou falando quarentena, mas não tem nada a ver com 40. A quarentena aqui é de 3 anos. Então a ideia aqui é ficar o quê? O afastamento. Que esses juízes fiquem afastados do tribunal para evitar o quê? Para evitar, meus amigos, a famosa o tráfico de influência. Então, para evitar o famoso tráfico de influência, a exploração de prestígio, determina-se que esse juiz, não é, aposentou-se ou pediu exoneração, então ele só pode exercer a advocacia após 3 anos, não é 40 dias. O termo aqui chamamos de quarentena, mas não é 40 dias, tá? Tem nada a ver com 40 dias. O afastamento será de 3 anos. Beleza, pessoal? Então, vimos nesse bloco as garantias, as vedações,
a estruturação do Poder Judiciário e no próximo bloco a gente segue com mais Poder Judiciário. Valeu!